Super-Homem 25 foi publicado aqui em julho de 1986 e, como outras edições de numeração mais baixa dessa revista, sempre traz sim, histórias mais clássicas e coisas da década de 80 misturada com alguma coisa dos anos 70. Nesse caso, tem uma história do começo dos anos 80 que é escrita pelo Jim Starlin e desenhada por ele, junto com roteiros também do Paul Levitz, que traz... Aqui no Brasil, por algum motivo, eles chamaram de Zenith, mas seria um dos Starman, o Starman 4. E é uma história bem estilo do Starlin mesmo, cósmica, com um herói também bem parecido com o Capitão Marvel. Ele tem até uns braceletes assim. E seria a origem dele, e ele junto com o Super-Homem enfrenta o Mongul para recuperar o planeta Trono dele. No final dessa história ele vai sacrificar uma arma que o Império dele usava para dominar outros planetas, como se fosse uma estrela da morte mesmo. E aí assim, o Império acaba e ele se tornaria esse Starman 4, que pelo que eu li ele se sacrifica também em Crise nas Infinitas Terras logo depois. E depois nas histórias do Starman 5 em alguma parte vai contar que na verdade a personalidade dele se fundiu com esse novo Starman, ou ficou no lugar desse novo Starman. No meio vai ter uma história curta clássica do Arqueiro Verde com desenhos do Neil Adams. E a última história dessa edição continua aquela história de fantasia da Ametista, que sempre foi publicada aqui nessa revista do Super-Homem. Acho que dessa edição é a única história que não é fechada, que continua e também vem de outras edições. Propaganda do Cometa Halley. É bem coisa de 1986. Mas assim, dessa revista o que eu mais lembro, que eu comprei ela em sebo muitos anos atrás, não lembro nem quando, é que tem essa história dos anos 70 do Super-Homem que mostra ele num futuro alternativo onde ele perdeu os poderes e ele fica meio com vergonha de ficar aleijado e tal. Ele começa a construir uns robôs para ajudar ele a manter assim as ações do Super-Homem, até que todos os robôs acabam tal. E nessa o Jimmy Olsen descobre ele pedindo esmola na rua, como se fosse um cara na cadeira de rodas. E aí ele descobre que na verdade ele não tinha perdido os poderes, ele só tinha alguma química que contaminou o cérebro dele e bloqueava os poderes. Só que nesse futuro depois ele vê assim, bom, acho que a Terra avançou tanto tecnologicamente que o Super-Homem não precisa mais, a Terra não precisa mais do Super-Homem e ele vai para o espaço. E é legal que é bem assim, uma história dos anos 70, você tem o visual dos anos 70, mas como seria o futuro de 2010 para quem estava vivendo nos anos 70. Aqueles carros mais redondinhos, assim, bem visão futurista dos anos 70. Então, uma edição bem bacana, cheia de 3 histórias avulsas, legal de ter.